E é com grande alegria que acolho tu no Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E hoje eu prometi e nós vamos falar sobre intercessão. Eu vou falar sobre intercessão. Você pode ligar e fazer a pergunta, e interagir comigo, fazer a sua partilha, inclusive. Como você vê os sinais do sagrado em sua vida? Você consegue perceber sinais do sagrado? Eu percebo que muita gente fala sobre intercessão, mas não sabe o que é. O que é intercessão? Primeiro, o que não é? Não existe um único mediador, um único intercessor junto ao Pai, e é Jesus. Repito, isso está em Hebreus, já vou dizer o texto. Há um único mediador, Jesus Cristo. Os santos, Nossa Senhora, são os intercessores junto a Jesus, e Jesus, por sua vez, ao Pai. Mas muitas vezes você vê no programa que eu falo, intercessores, me ajudem. Lembrando que intercessão é um dom. Existem alguns requisitos, existem alguns princípios. Então é sobre isso que nós vamos falar no programa como tema geral. Mas toda a participação é bem-vinda. É bem-vinda toda a participação para perguntas e também dar seu testemunho dos sinais do sagrado. Como Deus deu na sua vida um sinal do sagrado. Você consegue perceber? O tema é interessante porque todo mundo reza. Deus me deu um sinal. Parece que Deus não dá? Claro que dá. Por exemplo, este salmo que você está ouvindo é um sinal do sagrado. Por que é um sinal do sagrado? Anderson. Eu falo aqui da cidade de Santa Cruz de Minas, Minas Gerais, né? Pois não, Anderson. Ó, padre, eu já venho até tentando ligar pro senhor já dias e dias. Nossa, eu sou louco pro programa do senhor, sabe? Todo mundo aqui é apaixonado pelo programa do senhor e pela obra que o senhor faz, sabe? Amém. Primeiramente, eu queria até parabenizar, né? Porque é maravilhoso estar com o senhor. Você já fez muita transformação na vida da gente através do programa do senhor. Tá bom, louvado seja Deus, né? Amém. E sabe, padre, hoje a questão é até sobre dúvidas, né? Então eu liguei e aproveitei a oportunidade para também tirar essa dúvida. Mas, por favor, pode fazê-lo. Porque aqui na nossa cidade, aqui de Santa Cruz, a gente tem assim, né? Como Só, você já só sabe, filho, fala um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais alto. Tá, me desculpa, eu tô muito ansioso, viu? Então a novena é para você, também para nós, né? Com certeza. Que eu também sou bastante ansioso, viu? Então, isso, eu tenho que mudar esse meu lado. Mas sabe, padre, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, nós temos muitas cachoeiras, lugares ótimos para tomar banho, né, de cachoeira. Entendi. Inclusive nós temos aqui até uma cachoeira aqui que ela já tem até o nome de Cachoeira do Bom Despacho. É uma cachoeira assim que você presencia assim, muitas vezes que as coisas oferendas, que as coisas de, não sei, daquelas religiões que o pessoal faz aquelas ofertas. Entendi. É Saravá ou Candomblé, né? Isso, Uma ou outra. Aquelas coisas que você vê muito assim. Certo. Eu até assim nem gosto, eu respeito muito a natureza, então você vê que suja muito. E, lógico, tem que respeitar que são pessoas, tem que respeitar o direito deles de ir e vir, né? E eu queria saber até que ponto isso influencia na nossa vida, a gente tá tomando banho nesses lugares, que é um lugar muito gostoso, sabe? Tá certo, Anderson. A sua pergunta é de muita valia. Aqui também no Paraná existe muitas cachoeiras e o mesmo acontece. Só que aqui foi legalizado, por exemplo, para uma cachoeira, por exemplo, da Serra da Graciosa, tem que pedir licença. E quando terminar, não pode deixar, tem que tirar tudo que foi feito. É uma norma. No caso ali, creio que não seja. Mas, filho, o mesmo que eu falava no Experiência de Deus. O mal existe? Existe. Escutou, Anderson? Escutando. A questão é, por duas razões. Se a pessoa é fraca na fé, ela vai numa cachoeira dessa, por exemplo, ali em Santa Cruz de Minas, e vê uma coisa daquela, ela fica impressionada. Ela vê aquilo, fica impressionada e fica martelando. Como ela está frágil na fé,
aquilo acaba influenciando ela desta forma. Segundo, se chega uma pessoa e diz, fulano levou tua foto, costurou na boca do sapo, a pessoa entra em desespero. Por quê? Porque está fraca na fé. Se é uma pessoa que vai à missa, reza, comunga, confessa, não precisa ter medo de nada. Em nada vai influenciar tomar banho nessas cachoeiras. Em nada vai influenciar o mal na sua vida. Você entendeu, Anderson? Entendo, não. Não, padre, sabe, inclusive, eu, graças a Deus, eu tenho, assim, sabe, eu sou um filho, assim, de Deus, assim, muito, assim, eu tenho muitas graças para agradecer, porque, nossa, tantas bênçãos acontecem na minha vida, sabe, nossa, inclusive eu não quero deixar passar essa oportunidade, sabe, padre, que eu venho tentando falar com o senhor, já não é de hoje, já consegui. Inclusive, eu até peço desculpas, talvez você vai ler, produção, você vai ler no computador sobre crítica no site, porque eu já tentei falar com a produção, já falei com a produção. Anderson. Senhor, pá. Você estava falando, eu respondi a questão das cachoeiras, não foi? Não, isso, eu queria até, inclusive, porque eu queria deixar bem claro, eu não tenho medo, eu creio muito. Não, tá bom. E a gente tem que ter respeito com as outras culturas religiosas, isso, né? Lógico. Só que, do outro lado, também tem que haver uma preservação da natureza. Mas aí é boa a sua pergunta, porque tem muita gente que tem medo. E tem muita gente que faz o que não deve. Porque... no sentido assim, vai lá e acaba ridicularizando. Acho que ridicularizar outra religião é um erro. Nós temos que ter respeito. Mas vai lá, antes, você estava contando que você deixou críticas sobre não conseguir falar com o padre, é isso? Porque eu até peço desculpa, porque eu sou assim, tá? Eu estou tentando falar com o senhor já há muito tempo, porque, sabe, padre, é um prazer imenso de poder ouvir o programa do senhor. Quantas graças a gente alcançou aqui, sabe? E eu não poderia deixar passar essa oportunidade, porque... Não, tá certo. Sabe, assim, eu tenho uma namorada, assim, que foi um presente de Deus mesmo, que o Senhor colocou na minha vida, sabe? Dá muita força, nossa... Ela é muito, assim, muito bacana, sabe? Ela fumava, ela alcançou a graça de largar o tabaco, né? Que bom, Anderson. Eu também alcancei uma graça, assim, nossa, importantíssima na minha vida, sabe? Eu prefiro nem falar, mas Deus sabe o que é. Tá certo. E também, assim, foi na novena de São Sebastião, né? E também na novena depois da novena de São Sebastião, foi a novena de São Brás. Tá certo, filho. Se eu não me engano. Mas, sabe, então, e eu queria também deixar a oração, sabe? Bem rapidinho. Oração pela minha família. Tá bom, estaremos em oração, viu, Anderson? Um abraço carinhoso para você, filho. Que Deus o abençoe. Foi um prazer falar com você. Deus abençoe, Alice. Amém. Padre Ginaldo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Você fala de onde? Eu falo de Maringá. Maringá, me escuta pela rádio. Colmeia, de Maniguaçu, sou da paróquia do Padre Manuel. Um grande abraço, São Judas Tadeu, não é? É isso. Tá bom, vai lá, Alice, qual a pergunta? A pergunta? Se uma criança que não é batizada, se pode receber a Santa Cinza. Como é que é? Pergunta de novo. Se uma criança que ainda não é batizada, um recém-nascido, se pode receber a Santa Cinza. Ah, entendi. Veja, primeiro, o que é a imposição das cinzas? É um sacramental, é importante ter isso. Existem sacramentos e sacramentais. Quais são os sacramentos da igreja? A senhora consegue, Alice? Agora são não. 7. Uhum. Os sacramentos, que batismo, primeira Eucaristia, crisma, confissão, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Isso são sacramentos. E na igreja existem os sacramentais. Água benta, imposição do escapulário é um sacramental, distribuição das cinzas é um sacramental. Então, o sacramental pode ser dado a todos. Tá. Então, respondendo a sua pergunta, é que eu quis ser pedagógico. Uma criança, mesmo não batizada, pode receber o sacramental. Tá. As cinzas, tá bom? Então, tá. É que aí, então, como meu netinho é bem bebezinho, todos os dias, na hora da benção da água, eu coloco água para pôr nele na hora do banho. Tá certo. Água benta, eu tenho muita fé. Então, amém. Que bom que a senhora ligou. Que Deus abençoe, Alice. Filhos queridos, intercessão. Em Hebreus, anote lá, 7:21.
E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz, Jesus é o único intercessor. E ninguém está dizendo o contrário. A palavra intercessão significa colocar-se entre. Ou seja, o intercessor é aquele que se coloca entre aquele que pede e aquele que dá. É aquele que se coloca entre aquele que deseja receber. É como um advogado de defesa, que defende a causa. Na Bíblia, nós encontramos muitas personagens que agem como intercessores. Vamos a alguns exemplos. O clássico deles, Êxodo capítulo 34, versículo 8 a 9. Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Escute o texto. Moisés inclinou-se até a terra e prostrou-se ao Senhor, dizendo: Se tenho a vosso favor, Senhor, se tenho vosso favor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai as nossas iniquidades. E aí continua o texto. Senhor, se tenho o vosso favor, olhe para nós. O intercessor não é aquele que somente faz a Deus uma oração de pedidos. Olha, presta atenção. Não é aquele que somente faz a Deus uma oração de pedidos. É aquele que conhece a Deus. E porque o ama, sabe que é amado por Ele. E fruto deste amor, tem com Deus um diálogo amoroso. O intercessor lembra a Deus das promessas de sua palavra. O intercessor lembra a Deus das suas promessas. Conhece a Sagrada Escritura. Tem intimidade com Deus. E se torna intercessor. Percebe que quando existem essas afirmações, existem as consequências. Intercessor é aquele que conhece as promessas de Deus. Eu já vou atender a Ana. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Amém. Você fala de onde? Eu falo do centro, padre. Pois não, filha. Quero dizer que eu sou um ouvinte do senhor todos os dias. Que quando o senhor fala assim, ei, Diarista, você que tá com seu radinho, desliga a torneira, tira o sabão da mão. É comigo que o senhor tá falando. Tá certo. Então, padre, a minha pergunta é especificamente sobre o meu marido. Ele é a minha segunda união, faz 6 anos que eu tô com ele. E, padre, quando eu conheci ele, eu não sabia que ele era, digamos, da pá virada. Tudo que o senhor possa imaginar de ruim, ele fez. O que significa da pá virada? Ele foi uma criança criada largada, padre. Quando ele tinha 4 aninhos, a mãe dele separou-se do pai dele. E de dia ela tinha que trabalhar para sustentar ele e os irmãos dele. E de noite ela ia para os bailão. Tá. Então ela criou ele largado. Ele não é batizado, ele não tem nenhum sacramento. Tá? E daí depois que eu conheci ele há 6 anos atrás, padre, eu fui tentando modelar ele da minha forma, né? Porque graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, padre. Certo. E agora sim, padre, é muito... Dentro de casa, a nossa convivência é perfeita, padre. Ele é muito bom para os meus filhos, tudo, mas nada que ele faz dá certo, padre. Parece que ele tem o dedo podre para as coisas. Eu acho, não sei... Será que, padre, isso daí é um sinal do sagrado para ele, padre? Ele é uma pessoa temente a Deus, porque qualquer coisa ele fala, se Deus quiser, mas de boca para fora, não aquele católico de coração. Todo domingo, padre, eu vou na igreja e antigamente eu convidava ele. Aí, para me agradar, ele foi 1 ou 2 vezes.
agora não vai mais. Mas eu todo domingo eu vou na igreja e ele fala assim, ai, amor, reza por mim. Mas ele não se ajuda. Ana, eu escutei. Eu queria, formule, escutei tua partilha, mas é que na tua partilha eu tô vendo alguns pontos. Por isso eu vou jogar a bola para você de novo. Tá. Qual a dúvida que você tem em relação a teu marido? Será que pelo fato, padre, de não dar nada certo na vida dele, é uma cobrança do passado? Sim e não. E vou explicar. Não pode ser um castigo. Não pode ser uma consequência como um castigo de Deus pelo que os pais fizeram. Sim, pode ser as consequências do que ele viu, que ele não conseguiu perdoar, ou ficou traumatizado, ou ficou registrado, e ele está repetindo na vida dele. A partir do momento que você usou a palavra, meu marido tem um dedo podre, você está reforçando o negativo nele. A partir do momento em que você fizer uma crítica para ele, você está baixando a autoestima. Ah, padre, eu faço isso direto. Você está percebendo que você está repetindo, é aquela tecla que você está batendo no dispositivo da negação. Ele já tem isso. Ele não precisa de alguém que fique afirmando para ele que ele teve uma infância ruim, que a mãe dele fez isso, que a mãe dele fez aquilo. Isso ele já tem. A tua ajuda, Ana, é o contrário. Marido, você pode parar essa bola de neve. Você pode ser diferente. A tua mão é como, vamos lembrar do Dedo Verde, né? Menino do Dedo Verde. Você leu esse livro? Ainda não. É um livro da literatura brasileira. Você pode ler? Claro. Então eu vou procurar aqui enquanto o Menino do Dedo Verde. Eu vou pedir para você ler esse livro. Um livro simples, mas maravilhoso. Isso me lembra meus 14 anos, quando eu li esse livro. É quase infantil, então, literatura infantil. Mas vai fazer um bem danado. Leia esse livro, porque o sinal do sagrado que você falou foi a frase que você usou, dedo podre. Eu quero que você use o termo, meu marido é um abençoado. Tá bom? Eu já estou aqui com o livro, O Menino do Dedo Verde. Ele é uma tradução do francês. E você vai encontrar em qualquer livraria. É de Maurice Druon. E eu indico para você, é infantil, mas é saboroso. Tá bom? Tá bom. E mais uma perguntinha, padre. Bem rapidinho. Às vezes eu tenho vontade, assim, padre, eu penso, meu Deus do céu, mas por que justamente eu tenho que carregar essa cruz junto com ele, se de repente eu não participei de nada disso? De novo você tá olhando errado. Filha, você ama teu marido? Amo. Então por que você pensa que tem que carregar a cruz? Você não prometeu amor e fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza? Nós não somos casados, padre, porque é a minha segunda união. Filha, você ama teu marido? Amo. Mas, pera lá. Tem alguma coisa errada nessa história, Ana. E faz assim, venha com o teu marido, eu quero atender os dois. Ai, que bom, padre. Que Deus abençoe, Ana. Mas veja a contradição das palavras. Eu tenho que carregar a cruz junto, como se a cruz dele não fosse dela, como se a cruz fosse um castigo. Não existe isso. Você está partindo do mesmo princípio que o teu marido está pagando uma carga dos outros. Não. Robertina, Padre Manzotti. Deus abençoe. Você fala Amém. de onde? Eu falo de Fortaleza. Seja bem-vinda, Robertina. Um abraço a Dom Bosco, com um carinho muito grande a todo o povo de Fortaleza. Vai, querida, o que você queria falar? Padre, é uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida que me deixa cheia de minhoquinhas na minha cabeça. Então, fala. Vamos tirar minhoquinha por minhoquinha. Outras religiões, que a gente fala assim, eu acredito.
a intercessão dos santos de Nossa Senhora junto a Jesus. Sim. Então, quando a gente fala para eles, ele diz que não, porque eles são mortos e não pode interceder. Só Jesus. Eu digo, gente, mas sabemos que é só Jesus. Então, eu queria ter umas palavras para me explicar para essas pessoas que eu não estou errada, padre. Tá bom, vamos lá. Filha, veja, você falou que eles estão mortos. Isso. Só que olha a visão de morto. Morto acabou, não. De novo, inclusive eu estou para lançar um livro em março, 10 respostas que podem mudar sua vida, para mudar sua vida. E uma das respostas é se existe vida após a morte. Que muita gente me pergunta. Veja, eles estão partindo do princípio que morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. É o outro lado do caminho. Então, depois da morte fica o quê? A pessoa fica baixando no centro espírita? Depois da morte, a pessoa fica o quê? Não, ela é colocada no coração do Pai. Então, nós acreditamos que as pessoas que morrem em estado de intimidade profunda com Deus podem contemplar Deus antes do final dos tempos. Nós chamamos essas almas benditas, almas santas, almas que morreram em profunda intimidade com Deus. A igreja, existe a igreja terrena, que nós estamos aqui, peregrina, pecadora e santa. Mas existe a igreja do céu, daqueles que morreram em estado de santidade, que já estão diante de Jesus. Jesus mesmo disse, por isso, nós invocamos eu vou dizer os textos depois. Tá bom, Robertina? Maria Aparecida. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Maria Aparecida. Você fala de onde? Eu sou de Alto Paraná. Pois não, Maria Aparecida. Então, padre, eu tenho 2 perguntas em uma só. Pois não. Existem pregadores que não têm a unção do Espírito Santo, ou às vezes é a pessoa que julga, que não quer ouvir aquilo que o pregador prega, espera outra coisa. Então, a pergunta sobre a pregação. Isso. Veja, filha, primeiro vamos distinguir quem é o pregador. Se o pregador for padre, todo sacerdote tem a mesma unção. Certo. Eu repito, a tua palavra, eu vou ser muito claro. Todo sacerdote tem a mesma unção. Não existe um ungido e um não ungido. Não, mas no caso não foi sacerdote. Tá. A questão de unção, nós temos que entender. Uma pessoa ungida, ela pode ter dons particulares. Existem pessoas que têm dons de Deus, dons do falar, dom do pregar, dom do profetizar, dom para interceder. Então, não sei se eu estou me explicando. Não confunda unção, que é uma coisa, com dons particulares que Deus deu. Às vezes somam, às vezes não. Às vezes uma pessoa ungida por Deus não tenha a facilidade de se expressar. Não significa que ela não tem o dom da revelação, que ela não tem o dom da unção. Pode falar pouco, com dificuldade, mas é ungido. Outro pode ter o dom de se comunicar, certo, mas não ter a unção. Entendeu? Entendi. É Tá que, certo. Na verdade, padre, é tipo assim, tem um pregador que é excelente, sabe tudo da Bíblia, e já um outro fala menos, mas você sente a presença, né? Que ele está falando de coração. É isso que eu te falei, dom particular e unção. Tem uma diferença muito grande. Que Deus abençoe Maria Aparecida, que Deus a proteja. Sobre intercessão, é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa. Tomar a causa do outro como se fosse sua. É estar entre Deus e os homens, a favor destes.
tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que na luta, em oração, até a vitória na vida daquele por quem intercede. Eu repito, interceder não é simplesmente fazer uma oração agora e acabou. Interceder é uma luta. É uma batalha entre Deus e os homens e a favor dos homens. O intercessor toma uma causa e não descansa na oração até que a vitória aconteça na vida daquele por quem se intercede. Há muitas definições sobre intercessão. A mais simples está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Orai uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Paulo, apóstolo, é exemplo constante de intercessão. O intercessor é o que vai a Deus, não rezando por si mesmo, mas em favor dos outros. Intercessor é aquele que não pede só por si, mas pelas necessidades do irmão. O intercessor se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem. Interceder é combater. O primeiro aspecto da intercessão é o combate. Como combater, padre? Não é combater contra Deus, porque Deus é o sumo bem. É combater em favor do problema e que a pessoa se abra à graça de Deus. Mas eu estou com a Rosana e a Maria. Filhos queridos, eu vou atender. Rosana... Padre, Deus que abençoe o senhor. Amém. Você fala de onde? Eu falo de São Gabriel Colombo. Pois não? Padre, meu marido está com problema de saúde e vieram aqui em casa, né? Ele vai fazer uma cirurgia segunda-feira, está com câncer no olho, vai tirar o olho fora, sabe? E vieram aqui em casa e mandaram eu acender uma vela de 7 dias para o anjo da guarda dele. E isso é o certo para nós que somos católicos? Sim, filha, nada contra. Porque daí, como dizem, uma pessoa que é de outra... Não, aí é outra conversa. Vamos, claro, né? Acendo uma vela de 7 vamos dias. fazer, vamos pelo certo. Você acredita que existem anjos? Eu acredito. Com São certeza. Miguel, Rafael, que bom. e Gabriel. Não, isso são arcanjos. Você vai dizer a mesma coisa, não é? É que existe anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades. Então tem os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, que são os imediatos de Deus. Mas existe os anjos da guarda. Existe. Tanto que Jesus disse que, numa frase, agora não me vem, eu posso até procurar depois, que os anjos estão diante de Deus zelando pela pessoa. Mas acender vela em casa não é errado. Rezar pelos anjos da guarda está certo. A questão é que existe agora uma história de achar nome de anjo e o número. Isso está errado. Então acender a vela de 7 dias não é errado, tanto que na igreja eu tenho até espaço para as pessoas acenderem. Agora, aí você criou outro problema, mas é uma pessoa que... Pera lá, você foi pedir ajuda? Não, é uma pessoa que é envolvida, é da família mesmo. Tá bom, então... Tem tipo de problema, então... Não tem problema, filha, porque o bem não se olha a quem. A oração sempre é bem-vinda. Espero ter ajudado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, exorto, use a prática das súplicas, orações e intercessões
ação de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Também em Tiago 5,16, orai uns pelos outros, para serdes curados e restaurados. A fervorosa, sincera e contínua oração do justo chega a Deus. Eu tenho duas coisas para falar. Eu gostaria de saber se toda pessoa pode ser intercessora. E também o que eu gostaria de dizer é que eu sou uma pessoa que eu gosto assim, de ajudar as pessoas, mas eu estive no hospital fazendo trabalho voluntário e isso prejudicou a mim, de uma maneira assim, a minha saúde, né? E eu gostaria de saber o que eu preciso fazer, porque eu gostaria de voltar a fazer esse trabalho voluntário. Tá, vamos por parte. Todos podem ser intercessor? Podem, mas requer uma formação. E dentro da renovação carismática existe uma escola para intercessores. E eu digo, é importante fazer sim, porque a pessoa acaba se colocando sem saber como interceder, como rezar. É como, desculpa, vou usar um exemplo, para tocar um instrumento, mesmo bateria, mesmo batuque ou violão, você precisa fazer aulas. E na vida de oração, nós também precisamos exercitar. Então, procure um grupo de oração e peça, eu quero fazer parte do ministério dos intercessores. Deus já te chamou, agora você tem que procurar as ferramentas para melhor interceder, entendeu? Segundo, porque se não for Deus, a pessoa não sente essa motivação para ser intercessor. Quando sente essa motivação, já é um apelo de Deus. Então agora procure uma capacitação. Segundo, você disse que eu fazia um trabalho voluntário, o trabalho voluntário não ajudou muito. É porque você talvez tenha feito sozinho, é preciso um acompanhamento, entendeu? É preciso fazer com um grupo, é preciso fazer para que a pessoa possa ser orientada, porque a dor do outro pode nos fragilizar demais. Isso, é isso que acontece comigo. Então, você precisa ter uma formação. Que Deus abençoe, Maria, mas parabéns pela sua iniciativa, é louvável. Primeiro, o desejo de ser intercessor. Segundo, o trabalho voluntário. Filhos queridos, eu tenho consciência que o programa hoje ficou bastante misturado, mas eu prometi falar dos intercessores, mas acho importante falar com os ouvintes também. Queridos filhos e filhas, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai bênçãos e graças de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me despeço. Evangelizar é preciso.